Olá, era 17 de julho de 1794. A Place de Trône Renversé, ou Praça do Trono Derrubado, estava lotada. A multidão se reunia como tantas outras tardes simples de verão de sangue para assistir mais uma vez a guilhotina trabalhar. Aquele era o mês mais brutal do chamado Grande Terror. Em apenas 6 semanas, mais de 1.300 pessoas haviam sido executadas nesta mesma praça. Mas esta tarde de quinta-feira de 1794, algo diferente aconteceu na França. Algo que a multidão não esperava. Algo que, segundo as testemunhas, fez o próprio carrasco hesitar. 16 mulheres desceram da carroça cantavam salmos. Eram as irmãs Carmelitas Descalças de Compiègne. Hoje eu vou contar para vocês neste episódio uma pequena parte da história dessas freiras carmelitas. Por que foram condenadas, como se deu esse processo, como que o povo reagiu e o que este episódio significou para a Revolução Francesa e para a história da igreja e das religiões. Meu nome é Marcos André. Eu sou professor de História e este é o podcast Deuses e Devotos. Obrigado por efetuar esse download. Então é o seguinte, contexto histórico. Para entender o que aconteceu naquele 17 de julho, a gente precisa recuar na história. A Revolução Francesa começou em 1789. Os ideais eram nobres, liberdade, igualdade e fraternidade, como nós conhecemos. Mas ao longo dos anos seguintes, essa revolução foi se radicalizando. Em 1793, um grupo chamado de Comitê da Salvação Pública, liderado por Robespierre, declarou guerra a um inimigo específico: a tradição, a religião, mais precisamente no caso da França, a religião da Igreja Católica. Então, em 1789, ocorre confiscos de bens da igreja. Então, os mosteiros tornam-se propriedade do Estado. Em 1790, a Constituição Civil do Clero. Então, os padres deveriam jurar lealdade ao Estado. Os que se recusam, são considerados traidores. Em 1792, supressão de todos os votos religiosos. Ordens contemplativas são dissolvidas à força. E os anos de 1793 e 1794 veio o que é chamado na história de um grande terror. Eram tribunais que funcionavam como máquinas de execução, Então, isso aí torna-se a política oficial de Estado. A lógica era simples e brutal. A religião era instrumento de opressão do antigo regime. Os religiosos eram agentes da contra-revolução. E a guilhotina seria a resposta. Então é nesse contexto que 16 mulheres de Compiègne se recusam a abandonar a vida que haviam escolhido. Bom, quem eram elas, essas 16 mártires? O Carmelo de Compiègne havia sido fundado em 1641 e era uma comunidade contemplativa. Eram mulheres que haviam deixado o mundo para viver em oração, como todas as freiras, silêncio e penitência. Em 1790 foram expulsas de sua casa. Elas não desistem, dividiram-se em pequenos grupos, vivendo de forma clandestina. E foi neste período que a sua superiora, a Madre Teresa de Saint Augustin, nascida em Madeleine Claude Ledon, propôs algo extraordinário. Em 1792, a comunidade fez um ato formal de consagração. Então ofereceram as suas vidas como sacrifício para o terror e acabasse que a paz voltasse à França. Cada uma dessas mulheres assinou. Era um voto de martírio voluntário feito em plena consciência do que poderia acontecer. Quem eram elas? Teresa de Santo Agostinho, a Madre Superiora, 41 anos. Henrique de Provença, subpriora. Maria da Encarnação, mestre das noviças. Teresa do Coração de Jesus, irmã professa. Constância, noviça, 29 anos. Júlia Lienard, irmã leiga. Catarina Sourion, criada, ela escolheu ficar. Teresa de Sourion, também uma criada, escolheu ficar. As duas últimas, Catarina e Teresa de Sourion, eram irmãs empregadas laicas. Elas não tinham nada a ver com a igreja, mas trabalhavam e faziam serviços para as freiras, Não eram religiosas professas,
Então, talvez, né, elas pudessem até ter ido embora, mas mesmo assim essas duas escolheram ficar e ter o mesmo destino. A mais velha tinha 78 anos e a mais jovem 29. No total, 16 mulheres, 16 histórias e só uma decisão. Então aí vem o terror e a perseguição. A grande pergunta que fica que é, por que elas foram condenadas, né? Então, em junho de 1794, as autoridades de Compiègne decidiram que a comunidade clandestina havia ido longe demais. As carmelitas então foram presas. Os crimes de que foram acusadas revelam o grau de paranoia daquele momento que havia tomado conta do episódio da Revolução Francesa, né? As acusações incluíam que manter hábitos religiosos proibidos, conservar imagens religiosas, reunir-se para a prática de oração e o mais vago e perigoso, chamado fanatismo e comportamento contrário à República da França. Então, o fanatismo era a palavra-chave do terror. Essa acusação não precisava de provas, bastava que o tribunal revolucionário decidisse que você representava um perigo para a República e simplesmente você ia para a guilhotina. E o povo, por incrível que pareça, ainda apoiava isso e gostava de assistir esse espetáculo, né? Então, você ia por qualquer coisa, era para guilhotina. Então, elas foram transferidas para Paris, né? Ficaram na prisão de La Consigne, e a mesma onde a Maria Antonieta, né, a rainha da França, aguardou a sua morte. Então, o julgamento ele durou simplesmente 2 horas, né? E foi a lei chamada Prairial, foi aprovada semanas antes, havia eliminado qualquer possibilidade real de defesa. Bom, para uma revolução que se diz liberdade, fraternidade e igualdade, suprimir a defesa nada mais é do que uma ditadura das mais brutais, disfarçadas de democracia e república, né? Essa é a Revolução Francesa, tão comemorada pelo Ocidente e considerada a libertação contra o absolutismo que imperava na Europa nessa época, né? Então, em 17 de julho de 1794, vai acontecer a execução. Acontece numa tarde, as 16 carmelitas são colocadas em carroças e conduzidas até a praça, né? Hoje chamada Praça de La Nation. Elas cantavam músicas durante o trajeto, né? Músicas não, cantavam salmos, né, e orações, né? E a multidão das ruas, acostumada a procissões de condenados, começa a ficar muda, né? Parou para olhar, né? Então elas chegaram à base da guilhotina. A Madre Teresa ficou por último. Cada irmã, uma a uma, se ajoelhou diante da superiora, pediu a sua bênção e permissão para morrer como Marte. A madre concedia. Então a irmã subia os degraus, né? As irmãs subiam os degraus, cantando Laudato Dominum, né? E a lâmina caía na cabeça e acabou. A última a morrer foi a Madre Teresa. Ela estava sozinha. As outras 15 já haviam sido executadas. E ela, segundo os relatos, continuou cantando até o último momento. O carrasco, para fazer esse serviço, né, Charles Henri Sanson, o mesmo que havia executado Luís XVI e Maria Antonieta, era um profissional extremamente endurecido, já acostumado a executar esse tipo de serviço. Então, naquele dia, segundo os relatos posteriores, esse evento perturbou, né, de um modo diferente, mais do que qualquer outra execução que ele havia efetuado, né? Então, 16 mulheres foram mortas em menos de meia hora, né? E o que acontece com o povo, né? O que aconteceu na praça, né? Como que o povo reagiu? As fontes elas são parcialmente contraditórias, né? Algumas escritas décadas depois, né, da compulsiva idealização, mas historicamente há elementos de diferentes testemunhos independentes que confirmam, né? Primeiro, a multidão ficou em silêncio. O barulho e as vaias que frequentemente o povo, né, alimentava ali nessas execuções cessaram conforme as freiras cantavam, né? E isso foi notado por múltiplos observadores. Então, quando você tem em história várias fontes que indicam o mesmo episódio da mesma maneira, lógico que você vai confirmar que isso era verdade. Houve algo realmente diferente nesse episódio, né? Então, segundo alguns relatos, né, alguns falam em choros, né, pessoas na multidão choraram, né, e era uma época que demonstrar simpatia por um condenado era extremamente perigoso
E isso é muito significativo, porque se você demonstrasse alguma complacência, né, ou apoio à pessoa que fosse executada, você também era acusado de traidor e acabava indo para a guilhotina, né? E mesmo entre os funcionários do regime houve um desconforto visível, né, porque é uma covardia muito grande. Então houve um clima, segundo testemunhas da época, que foi diferente, né? O relato descreve que ao final das execuções a praça estava em silêncio completo e que algumas pessoas da multidão acabaram se benzendo, né? Um gesto proibido, arriscado, mas espontâneo. É claro que precisamos ter cuidado com essa hagiografia, né? A tendência de embelezar fatos ao contar a história de mártires. Mas o que parece indubitável é que aquela execução deve ter tido um impacto emocional diferente das outras, né? Algo naquela tarde perturbou a normalidade do terror. E quais são as consequências, né, na França após esse episódio covarde e horrendo da Revolução Francesa, né? Aqui a história toma um rumo que os historiadores até hoje debatem, né? As carmelitas foram executadas em 17 de julho de 1794, apenas 10 dias depois, né, no calendário da Revolução chamado o Nono Thermidor, Robespierre, né, o líder da Revolução Francesa, foi deposto, preso e executado. Então o grande terror terminou e as prisões se abriram. Então o período mais sangrento da Revolução Francesa chegava ao fim. A tradição católica, lógico, vai interpretar esta coincidência de forma mais direta, né? Então, para a Igreja Católica, as carmelitas, esse martírio das carmelitas apontava que o terror já mostrava sinais de esgotamento político e que Robespierre caiu por conspiração interna, mas a interpretação católica é diferente, né? E elas podem coexistir, né? História e fé fazem perguntas diferentes. O que é historicamente inegável é o impacto simbólico da execução sobre a opinião pública. Naquele momento em que a violência do terror começava a voltar-se contra si mesma, a morte de 16 freiras cantando, né, salmos, né, e músicas religiosas foi um choque moral que ressoou, né? Nos meses seguintes ao Thermidor, as perseguições religiosas recuaram. Sacerdotes voltaram do exílio, igrejas transformadas antes em templos da razão foram gradualmente reabertas. E a política de afastamento forçado, né, de uma descristianização da França, uma descristianização forçada, foi abandonada. Não foi apenas por causa das carmelitas, mas elas se tornaram o símbolo mais poderoso do excesso do terror. E esse símbolo teve um peso real. Então, em 1906, o Papa Pio X beatificou as 16 carmelitas e sua festa litúrgica é celebrada em 17 de julho. A história dessas freiras inspira uma das obras mais importantes do século XX, a ópera Diálogos das Carmelitas, do compositor Francis Poulenc, estreada em 1957 na Scala de Milão. Considerada uma das grandes obras do repertório moderno, ainda hoje é encenada em um dos maiores teatros do mundo. Mas o legado das carmelitas da França vai além, né? Elas se tornaram um exemplo central no debate sobre consciência, sobre liberdade religiosa e sobre resistência ao totalitarismo. São estudadas em faculdades de teologia, em história moderna e em filosofia política. A pergunta que elas colocam é perturbadora na sua simplicidade. Até onde vai a sua convicção? Até onde você está disposto a ir pelo que acredita ser verdadeiro? Bom, quando o mundo inteiro diz que você está errado, quando a guilhotina espera, quando a única coisa entre você é a morte e é um canto, elas respondem com um único idioma que o terror não consegue silenciar: a voz humana, né? Principalmente elevada na sua fé e nas suas orações. Então, no dia 17 de julho de 1794, 16 mulheres provaram que há coisas que nem o medo, nem a guilhotina, nem o Estado mais poderoso consegue retirar de uma pessoa: a dignidade de escolher como morrer. A Revolução Francesa prometeu liberdade. As carmelitas mostraram o que liberdade verdadeira pode parecer. Não a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de ser fiel ao que se é, mesmo quando isso custa tudo. O terror durou meses, mas a memória das freiras carmelitas ficou para sempre na história. Obrigado por ouvir mais este episódio.
interessantíssimo das freiras carmelitas da França e sua revolução.